Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Abra sua Bíblia lá no Antigo Pacto, no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 9. E o tema da mensagem que eu trago nesta noite é: sinto-me desistindo, o que fazer? Forte, né, irmão Carlos? Sinto-me desistindo, o que fazer? O que é que se faz quando está desistindo? Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Estamos todos? Josué capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra que foi dada a Josué, palavra de Deus que foi dada a Josué e que está sendo ministrada aos nossos corações nessa noite. Disse o Senhor a Josué: não te mandei ou te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a Ti que nós oramos. Te pedimos nessa noite, Pai, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Usa-me, porque eu vou usar a Tua santa palavra. A Tua palavra é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Fala aos nossos corações nessa noite. É tudo o que eu te peço. Já te oro e te bendigo no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus que crê, diga amém. Digam graças a Deus. Amém? Então essa foi uma palavra que foi pronunciada a Josué. Josué, depois da morte de Moisés, estava meio que titubeando, estava meio que desencorajado. E é nessas horas que nós estamos titubeando, pensando em parar, pensando em desistir. Deus fala ao nosso coração e diz assim para nós: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas. Porque não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu recebo essa palavra para a minha vida. Amém? Você recebe para você também? Diga: eu recebo. Amados irmãos, eleitos, predestinados, abençoados de Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas costumam desistir de tudo, Jaqueline. Vivemos em um mundo onde as pessoas até começam, e às vezes até começam bem, empolgado, aquele chamado fogo de palha, né, irmão Ricardo? Empolgado, impactado, mas muitas das vezes, ao primeiro dificuldade, a primeira obstáculo que surge, as pessoas desistem. As pessoas costumam desistir de tudo. As pessoas costumam desistir do trabalho, da faculdade, dos amigos, dos relacionamentos, e alguns desistem até da própria vida. Estamos vivendo nesses últimos dias tempos difíceis, verdadeiramente tempos difíceis, onde as pessoas não amam mais ninguém, são amantes de si mesmos, são egocêntricos,
muitas das vezes egoístas, e alguns se frustram, porque a primeira coisa que a pessoa é egoísta, egocêntrico ou soberbo, o primeiro afetado, Tiago, é ela mesma. Quando a pessoa é soberba, quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é prepotente, o que mais sofre é essa pessoa. Por que que ela sofre? Porque se ela é soberba, se ela é arrogante, dificilmente ela vai ter um bom círculo de amizade, porque ela vai gerar muitos conflitos. Mas as pessoas costumam desistir de tudo, como eu falei, trabalho, faculdade, amigos, relacionamentos, e alguns desistem da sua própria vida. Como eu disse, estamos vivendo tempos difíceis, só o que nós ouvimos aí falar são de pessoas que desistem da sua própria vida. Agora, por último, tivemos o caso daquela menina Yasmin, vocês ouviram falar? Uma ex-cantora aí, mirim do Raul Gil, uma criança de 17 anos, tirou a sua própria vida. O que é que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? O que é que leva uma pessoa a ter uma depressão, que a doença do século agora é a depressão, e alguns dizem assim, não, isso é besteira. Depressão não é besteira, depressão é coisa séria. A gente tem que ter toda uma atenção para aquelas pessoas que têm esse problema. Então, algumas pessoas desistem da sua própria vida. Quantos pastores começaram o seu ministério, mas desistiram também. Pararam no meio do caminho. E eu conheço vários amigos meus. Hoje eu falava com um desses, amigo meu, que também desistiu, não aguentou a pressão, sabe? Pastorear não é fácil, liderar não é fácil, sabe? Você tem que aguentar muita coisa, você tem que ter muita sabedoria para lidar com as situações adversas, com traição, com isso, com aquilo outro, né? Você tem que ter muito sabedoria da parte de Deus e flexibilidade para lidar com as situações opostas que surgem no ministério. Você sabe o que é, de repente, um pregador preparar uma homilia, preparar uma mensagem, se desgastar, né? Porque isso aqui se desgasta. Minha esposa que sabe, ela convive comigo, eu fico estressado. Não é fácil preparar isso aqui, não. Eu fico estressado, porque você fica ali querendo trazer algo de melhor, sabe? Você fica ali, primeiro você pede orientação a Deus. Segundo, você tem que buscar, você tem que estudar. Estudar gasta aqui, ó, isso aqui, ó. Por isso que os cabelos estão caindo. Aí você chega naquela expectativa de trazer, sabe, você preparou ali um alimento sólido para trazer para a igreja, e um pastor ou alguém que está à frente de um trabalho, porque agora criaram-se uma fobia aos pastores, perdão, aí aos extremistas. Eu não sou pastor, tá? Estou pastor aqui porque eu estou apacentando. Isso é um dom, não é um título, não é um cargo. Tá bom, meus irmãos extremistas? Então você vem, você se gasta, você se separa, você se reserva. Às vezes você deixa de ir a uma praia com a sua família para estar preparando uma mensagem, para logo mais à noite estar compartilhando com a igreja. E você vem naquela expectativa, hoje os irmãos vão comparecer. E quando você chega, de repente está só eu, a minha esposa, e agora estava o irmão Ricardo, e de repente chegou mais 2. Graças a Deus que eu aprendi a andar por fé. Graças a Deus que eu aprendi a não andar pelo que eu vejo. Porque se eu fosse andar por aquilo que eu vejo, eu já tinha parado faz tempo. Faz tempo. Porque o povo, irmãos, eu não quero aqui ser aquele líder que culpa só o povo. O povo às vezes é ingrato, sabe, Tiago? O povo é ingrato. O seu povo quer ser servido, mas não quer servir a ninguém. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir a ninguém, não querem ajudar ninguém. E isso é trágico. Mas voltando ao assunto, as pessoas costumam desistir de tudo. A pergunta é, o que fazer? O que fazer para não parar? O que fazer para não desistir? Jesus, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso
como dizia o irmão Ricardo aqui logo no início, ele é a chave hermenêutica de tudo. Jesus é a nossa palavra viva, Ele é o nosso alimento diário, Ele é o verbo vivo que encarnou, Ele é o verbo vivo que se faz presente em nossa vida através do seu Espírito Santo. E Ele, Jesus Cristo, nos dias de sua carne, Ele escreveu, falou, e no caso João registrou, João capítulo 16, versículo 33, Ele disse algo que muitas pessoas têm perseverado, muitas pessoas ainda não desistiram, porque se agarraram com esse texto de João capítulo 16, versículo 33. E esse amigo que vos fala é um deles. João 16, versículo 33, olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Então a primeira coisa que eu observo é, Jesus disse: no mundo passais. Algo que passa é algo passageiro. Então a tribulação, ela é passageira. A tribulação, ela é momentânea, não é permanente. Né, Tiago? Quantos de nós já se atribulemos ou já se afligimos com algo que amanhã a gente já esqueceu? É assim ou não é assim? De repente uma conta para pagar, ai meu Deus, e você fica ali angustiado, você não tem um dinheiro, aí de repente no outro dia o dinheiro aparece, você paga a conta e acabou a aflição. Então a tribulação, ela é passageira e ela é momentânea. Amém? Segunda coisa que eu observo. Aí Jesus disse: tende bom ânimo. E parece até um paradoxo, parece uma contradição o que Jesus está ensinando, né, meu irmão Ricardo? Por quê? Como é que eu vou ter bom ânimo em meio à tribulação? Como é que eu vou ter bom ânimo em meio à aflição? Sabe, o vento está soprando, o barco está em termo de despedaçar, e como é que eu vou ter bom ânimo em meio a tudo isso? A casa está pegando fogo, como é que eu vou ter bom ânimo em meio à casa pegando fogo, irmão Ricardo? Parece ou não parece uma contradição? Parece ou não parece um paradoxo, Jaqueline? Parece. Jesus disse: tende bom ânimo. Se você ler só até aqui, você não entende. Aí depois ele vai dizer: porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele sabe do que está falando. Se ele venceu o mundo, ele está falando com conhecimento de causa. Amém? Está falando com conhecimento de causa. Tem o nosso amigo Tiago aqui que trabalha com móveis projetados, né? Vou falar mais bonito, outra vez eu falei. Trabalha com móveis projetados. Então, ele pode chegar para mim e dizer assim: irmão Robson, esse móvel aqui ele fica melhor com a rodinha. Eu vou discutir com ele. Ele trabalha com isso, ele fala com propriedade, ele fala com conhecimento de causa. Então, Jesus, quando disse tende bom ânimo porque eu venci, ele está falando algo que ele tinha conhecimento de causa. Jesus viveu tempos difíceis. Jesus viveu tempos tenebrosos, foi perseguido, ficou angustiado também, sofreu. Mas uma coisa é fato, ele venceu. Ele disse: tende bom ânimo. A palavra ânimo, vinda do original grego, significa ter boa mente, ter bom espírito, ter bons pensamentos. Sabe, você vê a adversidade e você dizer assim: não, mas vai dar certo. É você ver ali o problema e você dizer: mas Deus está no controle. É você ver o barco e termos de despedaçar, não, mas Jesus está nesse barco. Ele vai acabar, ele vai acalmar a tempestade. Sabe, é você ver as coisas, aos teus olhos físicos parece que está tudo contrário, mas aqui é onde entra a nossa fé. Nós temos que confessar e dizer: vai dar certo, Deus está no controle, vai passar, essa tribulação vai cessar. Quem está entendendo, diga amém. Ter bom ânimo significa ter bom pensamento, é renovar a mente, é trazer à existência aquilo que ainda não existe.
Parece que está tudo indo o contrário, está tudo se exaurindo, está tudo se acabando. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo. Como diz a música, né? Deus está providenciando ainda um sorriso. Para cada noite que você passou aflito, não se desespere. É assim que diz a canção? Você já ouviu essa canção, irmão Ricardo? Ouça, é boa. Fica tranquilo. O nome da canção é Fica Tranquilo. Escute, fica tranquilo. Amém? Receba essa palavra. O grande problema é como ter tudo isso. Como ter bom ânimo, como ter boa mente, como ter bom espírito, como ter bons pensamentos, quando tudo parece contrário. Ou como ter tudo isso em meio à adversidade, em meio às aflições da vida. Esse é que é o problema. Ter bom ânimo. Como é que se tem bom ânimo em meio à adversidade? Para ter bom ânimo, é necessário ter uma boa notícia. É ou não é assim? Ah, meu Deus, e agora? Está vencendo o aluguel. Não, mas o irmão lá empresta o dinheiro. Opa, já tem bom ânimo, né? Já tirou do prego. É assim ou não é assim? Ah, meu Deus, o pneu furou. Não, mas o Damião remenda. Então, para ter bom ânimo é necessário ter uma boa notícia. Eu quero dizer para você nessa noite que eu tenho uma boa notícia para você. Se você anda desanimado, se você anda pensando em desistir, pensando em parar, não pare, não desista. Deus é contigo. Não se atemorize. Jesus está contigo nesse barco, meu irmão. Receba essa palavra. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A primeira grande boa notícia é que Deus nos ama com amor eterno. Quer notícia melhor do que essa? Ele nos ama com amor eterno. Olha o que é que disse o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 3. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha o que disse o profeta. 31, 3. Disse Jeremias, ou disse o Senhor pela boca de Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. Que é o amor eterno? Não se acaba, que não tem fim. O amor eterno é para sempre. Amém ou não amém? Às vezes, há relacionamentos que até começam e se acaba o amor. Vai um para um lado, outro para o outro. Às vezes, há uma espécie de mãe que abandona os filhos, ou de pai, e chega até a se acabar. Mas o amor de Deus ele é eterno, não tem fim. Lá em Isaías ele diz assim também: ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre que ainda mama, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho do seu ventre que ainda mama, que é algo quase que impossível, mas infelizmente há essas exceções. Há essas mães que abandonam os filhos no lixão, há essas mães que abandonam o filho dentro do saco de cimento, como eu vi agora esses dias. Mas ainda que aconteça isso, o Senhor está dizendo que não abandona, que não te abandona, porque Ele tem gravado você nas palmas das mãos. Amém? Em João capítulo 3, versículo 16, João diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, João não encontrou palavras para expressar o tamanho da grandiosidade do amor de Deus. Talvez quem tenha expressado melhor o amor de Deus seja Jeremias. Em Romanos capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus prova, ou melhor dizendo, Ele provou o seu próprio amor para conosco, porque Ele morreu quando nós era ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Se quando nós éramos ainda, quando nós estávamos ainda debaixo do pecado do primeiro Adão, Ele provou o seu amor e nos amou até a morte, quanto mais agora que Ele já nos justificou pelo seu sangue. Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo. Romanos, ele diz que agora fomos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira. Não tem mais ira, não tem mais condenação sobre a tua vida. É o que disse em Romanos capítulo 8. Vamos ver o que diz Romanos 8. Eu estou falando boas notícias para você nessa noite, para que você tenha bom ânimo, para que você não se esqueça que Deus te ama e te ama com amor eterno, que Deus tem um plano na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém tão fraco. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Agora não há mais condenação para a sua vida. Não há mais condenação para a nossa vida. Por quê? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Estou falando de boa notícia para você, para que você tenha bom ânimo, para que nós venhamos a ter ânimo, e saber que o amor de Deus é eterno, que não tem fim, que Ele é conosco, que nós não devemos temer nem se espantar. Versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina aí, vamos usar aqui a lógica humana, um pouquinho de lógica humana. Se eu sou amigo do presidente Jair Messias Bolsonaro, se eu fosse amigo do homem, se andasse assim com o homem, seria muita coisa, não seria? Agora imaginou você ser amigo de Deus? Imaginou você cair ali numa blitz e de repente o carro está atrasado? Deixa eu ligar aqui com o meu amigo aqui. Ele é lá de dentro do Detran. Já é alguma coisa. Não é assim? Agora você diz saber que você é amigo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura não nos dará graciosamente. O que é que a gente entende por graciosamente? É de graça, irmão. A graça é um favor imerecido, é dar ao homem aquilo que ele não merece. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas Deus nos amou. E ponto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura, acaso, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Olha aí que coisa linda. Quem nos separará do amor de Deus? Jeremias disse que o amor de Deus é o quê? É o quê o amor de Deus? Esqueceram já? Eterno. Aí Paulo agora vem dizendo: quem nos separará do amor de Deus que é eterno? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais
do que vencedores por meio daquele que nos amou. Fome, perigo, espada, acusação, sabe, defamação, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Diga, eu recebo essa palavra. Somos mais do que vencedores. Amém, irmã Carla? Somos mais do que vencedores. Então eu disse como ter bom ânimo em meio às adversidades, trazendo isso aqui à existência. Eu não me recordo qual é o texto, mas tem um texto que diz assim: eu quero trazer à memória só o que me pode dar esperança. Então nós temos que, dia a dia, estar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá força para prosseguir. Em Provérbios 24, 10, o Salomão diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se colocar diante do teu oponente e tiver medo, pronto, você está vencido. Presta atenção àqueles caras que vão lutar MMA. Os caras chegam lá e cada um fazendo a cara mais feia do que o outro, para não demonstrar que está com medo do oponente. Porque se ele mostrar uma fraqueza, o cara cai para cima dele com tudo. Nós não devemos se demonstrar que temos medo diante das adversidades, embora que a gente saiba que o medo existe porque nós somos seres humanos. Mas nós não podemos deixar ser vencido pelo medo. Temos que despertar e dizer: eu vou vencer, Deus é por nós, quem será contra nós? Como aqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, quando voltaram de lá, 10 voltaram defamando: Senhor, ora, lá a terra lá tem gigante, a terra lá, nós éramos como um gafanhoto aos olhos do povo que habita lá. Em contrapartida, Josué e Caleb diziam: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor era conosco. Então depende do ponto de vista de cada um, depende de como você vê a adversidade. Amém? Depende de como você vê a adversidade. No Salmo 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: muitas são as aflições do justo. Não são poucas, são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Como a gente está nesse mundo, nós passamos por adversidades, passamos por aflições, e não são poucas. Mas a Bíblia diz, e eu creio no que está escrito, que de todas essas aflições, o Senhor nos livra. Amém? No Salmo 46, versículo 1, Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está difícil? As tribulações estão difíceis? Se refugie naquele que pode te dar o socorro, que é Jesus Cristo. Amém? Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Em Isaías 43, já estou caminhando para os momentos finais. Isaías 43, versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Isaías 43, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Então, ele disse: quando passarem pelas águas,
eu serei contigo. As águas simbolizam as adversidades que nós passamos na vida. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Amém? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Eu quero terminar dizendo a você nessa noite, que muitas são as situações em nossas vidas que nos trazem medo, temor, dúvida. E isso é até normal, porque somos seres humanos e muitas das vezes a nossa força não é o suficiente. E é aqui que entra o segredo dessa nova aliança, desse novo pacto, a nossa fé. Em 1 de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, olha o que disse João. 1 de João 5, 4. João diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui, diga amém. Para quem não sabe, você nasceu de Deus lá na cruz. Há pessoas que dizem assim: não, você nasce de Deus quando você é sepultado, o teu velho homem, lá no batistério do rio, da piscina, ou lá no mar. Mas isso é o que a religião nos ensinou ao longo desses anos. Mas nós nascemos de Deus quando Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, na morte pelo batismo da cruz, não é do batismo do tanque ou da piscina ou do rio. Então nós fomos ressuscitados, lá Ele estava nos comprando, lá Ele estava nos resgatando, claro que espiritualmente falando, e nos adotando na carne, porque nós não éramos filhos, nós não era considerado povo de Deus, nós fomos adotados lá na cruz. Em espírito nós já era filho, Ricardo. Em espírito nós já fomos filhos, sabe, desde antes da fundação do mundo, e éramos predestinados para Ele desde antes da fundação do mundo. Agora na carne nós fomos adotados na cruz, porque quem era povo de Deus, quem era nação, quem era considerado nação era Israel. Mas lá na cruz Cristo derrubou a parede de separação e Ele nos abraçou. Ele nos comprou para Ele. Entendeu aí o mistério? É forte, né? É para glorificar de pé, igreja. Então lá na cruz nós fomos comprados. Nós fomos adotados. Lá na cruz nós fomos ressuscitados com Ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém? João diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. E andar por fé, como eu falei para vocês, andar por fé é não andar por vista. Andar por fé é não andar pelo que vejo, o que eu penso, o que eu apalpo, o que eu... Sabe? Não é. A fé não é algo que se possa ver. A fé é algo que não se vê. Se você for lá para Hebreus capítulo 11, ele vai dizer: olha, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé não se pode ver. Até a gente pode até sentir, a gente pode até manifestar ela, mas a gente não pode ver a fé. Amém?